para cima. Olha alguém a te olhar. Este alguém que te ama está querendo te salvar. Se você pra ele olhar, um dia ele vai te falar. O que você vai fazer? Se você vai se arrepender. Eu, se fosse a você, vinha com ele encontrar. Volte a ele enquanto ele está a te esperar. Lá em cima tem pra você que você não pode dispensar. Ele tem pra você para te dar muitas coisas boas que você vai se alegrar. Se fosse a você, ia desprezar tudo neste mundo para com ele se abraçar. Ei, é só Jesus que pode salvar você, te tirar dessa enfermidade muitas vezes que você estiver. Porque tudo ele é, porque tudo ele é. Teu nome é santo, é Jesus de Nazaré. Teu nome é santo, é Jesus de Nazaré. Volte a ele enquanto ele está a te esperar. Ele tem pra você, você não pode dispensar. Onde ele mora é um precioso lugar. Só depende que você com ele encontrar e a ele amar, abrir a boca e adorar. Se assim é você fazer, um dia ele vem pra buscar você. Ah, 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 ah. Jesus é bom, ele castiga você. Só depende que você precisa respeitar e teu mandamento não guardar. Ele vem pra te julgar. Pelas tuas obras ele vai te condenar. Se tiver feito as más obras ele vai te desprezar. Uma fornalha ardente ele vai jogar para a eternidade. Você vai chorar, lançado nas terras, sem ninguém pra te tirar. Se fosse a você, vinha ele amar, abria a tua boca e vinha adorar, exaltar o teu nome para ele te levar. Ah, 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 ah. Esse louvor que eu cantei, para você se alegrar do teu coração, você precisa de se arrepender e se apresentar novas obras
nova atitude na presença de Jesus. Porque se você não apresentar um remo novo para Jesus, não existe salvação para sua alma. Porque a Bíblia diz que no céu só entra os remidos. Quem é remidos? Remidos são aqueles que se arrependem e muda atitude e obras más para boas. Porque se não tiver renovo, não entrará no reino dos céus. Porque se a pessoa fala de Deus, mas ele continua na maldade, na mentira, na injustiça, na perversidade com seus irmãos, você não provará do reino de Deus. Pela doutrina de Jesus, não. Porque pela doutrina que eu leio na Bíblia, que Jesus falou, você tem que renascer com uma nova atitude. Você tem que ser uma nova criatura na presença de Deus. Porque se você não tiver renovo de verdade, você não será justificado no dia que você morrer. E o maior número de pessoas vai assustar a hora que encontrar com Jesus. A pessoa está aqui porque está falando de Deus ou pregando o Evangelho, ou muitas vezes orando ou jejuando, pensa que o dia que ele encontrar com Jesus, ele vai ser o garanhão de receber aquela coroa. E Jesus disse que ao vencedor eu darei a coroa da vida. Mas para ser vencedor, ele diz assim, arrependei enquanto é tempo. Ele diz assim, e pegai o primeiro amor, porque senão eu virá uma hora que vós menos espera e o despedirá, e mandará o destino dos hipócritas, e apagará o teu candelabro. Presta bem atenção nessa palavra de Jesus. Então, aquele que é para ser lavado, para ser remidos, você tem que ter arrependimento de verdade. Não é só arrepender, você tem que arrepender e também praticar as boas obras. Porque se você praticar a má obra, a Bíblia diz que no dia da separação do juízo, o injusto morrerá, enquanto o justo viverá. A diferença que vai ter mais de nós aqui nesse mundo é o dia que nós morrer. Porque aqui Deus manda chuva para bons e maus, entendeu? Ele manda chuva, manda o poder de germinar o grão na terra e ele se transformar frutos em abundância para alimentar bons e maus. Mas ele diz que a diferença que nós vamos ver mais é no dia que nós morrer. Porque ele diz que no dia da separação, o injusto morrerá, enquanto o justo viverá. Quem é justo? Justo é aquela pessoa que preservou no amor de Cristo e dos irmãos. Se você não preservar no amor dos seus irmãos, é mentira sua, você não ama Jesus. Que ele diz que se vós disseres que me ama e não amar os teus irmãos, é mentiroso, é digno de mim. Então as pessoas, hoje, muitas vezes, a pessoa está dentro falando que é uma casa de oração, que fala que é igreja, mas não é igreja. Jesus falou que a igreja é o corpo do homem e da mulher. A igreja somos nós, o templo do Espírito Santo habitar. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós somos uma igreja. Se nós quiser edificar uma igreja viva no nosso corpo, nós se chamamos a igreja de Deus. Agora, essa casa que tem é de reunião, é casa de oração. Jesus falou que ela é casa de oração. Ele não desfez dela, ele diz assim, ela é casa santa de oração, não de convívio de ladrão, nem de negociante, e nem de quem. O que significa essa palavra? Negócio pode ser a pessoa tentar negociar a palavra de Deus, falseando ela. Quando eu falseio a palavra de Deus, eu estou negociando ela, porque ele está tirando o mandamento de Jesus para poder pôr um mandamento de hipócrita dentro daquela casa de oração. Amém? Vamos converter de verdade, que não adianta ninguém inchar o pescoço e, eu sou dono de 400 mil ovelhas. Não, isso aí, você não vai ser julgado por isso, não. Não, você vai ser julgado pela sua obra, pela sua bondade, pela sua justiça, por você ter compadecido os seus irmãos mais pequenos que você. Se você juntar grandes bens no seu celeiro e as ovelhas que você estiver ensinando estiver passando dificuldade, e no dia do juízo, Deus vai te pedir conta do sofrimento delas, porque você rejeitou um dos mais pequenos. Ele diz que todo que negaste um desses pequenos, foi a ele que negaste. Quando você acolhe a riqueza no seu celeiro e deixa os outros passar fome e precisão das coisas, você, no dia que você encontrar com Jesus, ele te expulsa da presença de Deus. Você pode ter ensinado 500 mil ovelhas, que isso aí não julga. Que Jesus falou que muitos que estão com o poder de expulsar o demônio, curar a enfermidade,
No dia que chegar na presença de Deus, vai falar: afasta, maldito, não te conheço. Não, Senhor, mas eu preguei nas suas praças. Eu paguei o dízimo, Senhor. Eu expulsei demônio com o seu nome. Eu fiz muitos milagres com o seu nome. Mas ele fez um milagre, mas foi Jesus quem fez, não foi ele. E ele pensou que é ele. A pessoa pensa que é ele que fez o milagre. E de nada o homem é, a não ser que Jesus mandar o anjo dele para combater contra Satanás. Só o anjo de Deus pode combater contra Satanás, e nem todos os anjos dão conta de lutar contra ele. Porque a Bíblia diz que Daniel, quando ele estava na margem do rio, jejuando com 2 amigos dele, para Deus libertar os israelitas e perdoar os israelitas, tinha 2 semanas. Foi que o anjo varou onde ele estava. E os colegas dele, quando escutou o ruído do anjo, viraram a teia no mundo e correram. Daniel bateu de joelho por terra. Ele falou que ele, Daniel, não dava conta nem de olhar para o anjo, ele só viu os pés do anjo. O anjo pegou na mão dele e falou: Daniel, Daniel, homem de privilégio, a paz do Senhor esteja contigo, coragem, Daniel. Aí ele fala: eu, Daniel, tremendo, conservei de joelho olhando para baixo. Então ele viu os pés do anjo, ele só viu que era de bronze, compreendeu? Aí então Daniel fala assim que o anjo falou: Daniel, quando você ofereceu a primeira oração, foi nos pés de Deus. Mas eu tenho 2 semanas que eu estou lutando contra o príncipe das trevas na Pérsia, até que eu chegasse até você. Quer dizer que então aquele anjo, para eu chegar até Daniel para receber a oração dele, eu tenho que ferrar uma luta com Satanás. 2 semanas de luta. 2 semanas de luta. Aí a humanidade pensa assim que é só chamar e ele vir na hora. Não, não é desse jeito não. Não é desse jeito não. Deus tem a hora que ele possa nos socorrer, porque ele também tem luta contra as trevas. Porque o demônio também é poderoso, que Deus deu ele poder. Ele falou para Jesus no deserto, quando ele estava jejuando. Ele falou para ele: foi me dar grande poder do seu Pai, para me dar e tomar de quem eu quiser, e dar riqueza a quem eu quiser, e também tomar de quem eu quiser. Então preste atenção que ele tem poder. Ele só não tem poder mais do que Deus. Mas ele é um cara que Deus deu ele um poder que nem todos os anjos possam lutar com ele. Agora, receba esta palavra, põe dentro do seu coração. Cantei o louvor e estou anunciando essa palavra, que eu gosto de pregar a palavra, que mesmo que muitos pensem que ele é sábio na Bíblia, mas ler a Bíblia não é sabedoria. Não. Ler a Bíblia não é sabedoria. Sabedoria é quando você conhece o mandamento de Deus e guarda ele. Aí é sabedoria. Mas só de você ler a Bíblia, ela não é sabedoria. Se você ler ela e deixar ela, as palavras da justiça para um lado, é inútil para Deus. Para você ler a Bíblia, ela vale, mas se você guardar as palavras e o mandamento da justiça, aí Deus brilha a luz dele na frente da pessoa por causa da justiça que ele fez com seus irmãos. Amém? Agora. Receba aí. Diz que Geraldo Porto aí, que dirá aqui na internet, muitas pessoas falam: uma dó que eu vi lá só uns 2 retratos seus, uma dó que você quase não grava. Tem muitos aí que falam, porque os ladrão, hoje, porque o mundo hoje é cheio de ladrão, eles rasqueiam para poder pôr no perfil deles, para poder ganhar sinalização, para poder ganhar dinheiro na cacunda dos outros. Aí quando você vai lá, então você tem que discar Geraldo Porto, que é o código, que aí aonde você discar, sai para você. Já vi muitos falar comigo aqui. Uns eu escrevo para eles no privado, outros eu não escrevo nada. Deixo para lá. De tantas pessoas que falam que eu não gravo nada, que só viu lá o meu retrato. Glória. Diz que Geraldo Porto, para aparecer meus vídeos para vocês.